Josué, capítulo de número 1. Nós leremos até o versículo de número 9. Josué, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente, até o sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, se forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui, queridos. Fecha seus olhos, curve a sua cabeça. Santo Deus, nós estamos diante da tua palavra. Ela é o nosso norte, Senhor. Ela nos aponta tudo o que o Senhor fez por nós. Ela nos mostra quem o Senhor é. E ela, nessa manhã, tem algo para tratar com cada um aqui. Por isso eu peço que o seu Espírito Santo esteja entre nós, dando-nos a iluminação correta da tua palavra, que no nome de Jesus sejamos transformados pela tua obra e que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. O livro de Josué, queridos, é o livro que marca a transição do Pentateuco para as outras narrativas bíblicas. Vemos então que durante todo o início da jornada de Deus com o seu povo, se iniciando lá em Gênesis capítulo 12, com Abraão, Deus levanta para si um povo e conduz esse povo para que ele vivesse de modo que a missão do Senhor, os propósitos do Senhor se cumprissem através deles. Muito tempo se passa. De Abraão até José, o povo é levado ao Egito. Permanecem por lá durante 400 anos. Deus levanta aquele que seria o libertador de Israel, aquele que conduziria o povo até o deserto em direção à terra prometida. Este homem era Moisés. Moisés, então, durante 40 anos aproximadamente, conduz o povo de Israel até as margens da terra onde o Senhor havia prometido para todo o povo de Israel. Importante nós destacarmos que Moisés, ele não entra à terra prometida, muito por conta do seu pecado, da sua desobediência com o Senhor. Por isso o Senhor fala para ele: Moisés, você não passará. E Deus levanta um homem chamado Josué para cumprir o propósito de Deus com o seu povo, entrando até a terra prometida. Importante nós destacarmos que o livro de Josué, ele pode ser dividido em 4 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vemos a entrada do povo de Israel em Canaã, como as coisas aconteceram, quem eram os inimigos, as dificuldades que eles teriam, os desafios que aquele povo agora com um novo líder teria de suportar. Do capítulo 6 ao capítulo 12, nós vemos as conquistas, uma bem conhecida, Jericó. Nós vemos o povo de Deus ali sendo conduzido de modo a chegar, então, vencendo vários e vários inimigos, para que a promessa do Senhor, mais uma vez, os propósitos do Senhor, mais uma vez, se cumprissem. Capítulo 13 a 22, a divisão da terra. Eles já estão na terra prometida e Deus dá orientações de onde ficaria cada tribo. Versículos 23 e 24, o desafio de Josué.
já são os capítulos da sua despedida. Agora, um novo momento chegaria ao povo de Israel. E Josué, então, traz as últimas palavras, reafirmando o compromisso do povo de Deus com a lei do Senhor. Importante nós também destacarmos que esse período é muito estratégico na vida do povo de Israel. Porque quando nós lembramos a história, percebemos que durante os 40 anos que eles caminharam no deserto, toda uma geração foi trocada. A lei foi repetida, é isso que Deuteronômio nos mostra. E aqui então Josué, que seguiu durante toda a jornada de Moisés, agora ele era o seu imediato, aquele que viria a ser o novo líder de Israel. Importante nós lembrarmos também que Josué é filho de Num e um dos homens mais privilegiados. Isso porque Josué liderou Israel na vitória contra os amalequitas. Moisés chega para Josué e fala: vai para lá, você vai vencer essa batalha, conduz os homens. Josué era o líder. Sob o comando de Moisés, Josué vai então e ele vence aqueles homens, o povo dos amalequitas. Vemos também que Josué testemunhou quando Moisés entrou numa nuvem lá no Monte Sinai para ter um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Josué estava juntinho dele. Então imagina essa experiência como foi maravilhosa. Mas não só isso. Josué, ele teve a permissão para entrar na tenda da congregação quando Moisés estava lá falando com o próprio Deus. Josué também foi aquele que viu quando Moisés desceu, todo o povo se prostrando e adorando um bezerro de ouro. Por isso, nós não temos dúvidas em afirmar que Josué era o melhor homem possível para substituir Moisés. Ele vivenciou literalmente todos os principais fatos que Moisés, como um líder, havia superado. E aí, o que eu quero destacar para você, querido irmão? Imagina você ter que substituir alguém como Moisés. Lembra um pouquinho? Aquele homem, quando ele pega o cajado, ele bate, o mar se abre e o povo passa a pés secos por este lugar. Imagina o seu sucessor ter feito isso. Seu antecessor. O seu antecessor ter subido ao Monte Sinai. E a palavra de Deus diz que quando Moisés desceu de lá, o seu rosto brilhava a ponto das pessoas não conseguirem olhar para ele. A ponto deles colocarem um véu no seu rosto para que o seu brilho pudesse assim então ser minimizado e as pessoas pudessem olhar para ele. Um homem que subiu nesse mesmo monte e teve a lei de Deus sendo revelada naquelas pedras, talhadas naquelas pedras. Um homem que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel da mão dos egípcios. Aquele que orou e as pragas vieram. Aquele que orou e o mar se fechou. Irmãos, tenta imaginar o desafio de você suceder uma pessoa como Moisés. Talvez você já passou por esse trabalho, quando você sucedeu alguém muito capaz na sua profissão. Mas imagina você suceder um homem que foi usado de uma maneira tão extrema e tão poderosa pelo próprio Deus. Eu não sei você, mas eu teria muito medo. Certamente Josué teve medo. Não é à toa que esse livro, ele começa para nós mostrando primeiramente a seguinte fala de Deus: Josué, sê tu forte e corajoso. Você percebeu quantas vezes eu repeti essa frase nesse primeiro capítulo? Por quê? Porque Josué, ele entendia o peso da missão que ele deveria cumprir. Ele entendia os desafios que ele teria que enfrentar. E por isso, eu quero começar destacando para você os obstáculos da missão. Versículo 1 e 2 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, pasta este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. O nosso Deus é um Deus de impossíveis. Você crê nisso, querido? Se assim não fosse, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque o maior milagre de toda a humanidade não é um paralítico andar,
Não é um possesso ter esse demônio expelido do seu corpo, mas é um homem totalmente depravado. Reconhecer que apenas Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Este é o maior milagre. Isto é impossível para nós, mas não é impossível para Deus. E aqui nessa manhã eu quero provar para você que você serve ao Deus do impossível. Veja bem quais eram os obstáculos que Josué deveria superar. Primeiro, observe qual era a missão que Josué tinha: liderar aquele povo. Ele deveria levar aquele povo para atravessar o Jordão. E por isso Deus vem até ele e fala assim: Josué, dispõe-te, agora passa este Jordão. Lendo nas Escrituras, muitas vezes a gente tem o engano de acreditar que era algo simples. É rapidinho, vai ali, vai passar o Jordão. É assim que funciona? Não. Isso porque nós vemos que uma das marcas de alguém que está caminhando durante 38 anos do deserto é uma caminhada muito exaustiva. Irmãos, 38 anos. Quem aqui está nos Estados Unidos, aqui na América, há 38 anos ou mais? Vi poucas mãos sendo levantadas. Mas 38 anos é literalmente uma vida, não é? Porém, quando nós colocamos 38 anos numa vida que nós temos as nossas escolhas, ok, nós conseguimos viver. Porém, 38 anos num lugar onde não tinha um trocador para você trocar os seus filhos, num lugar onde não tinha um sanitário para que você se retirasse ali e fizesse as suas necessidades, 38 anos num lugar que não tinha um bebedouro para você encher o seu copo, a sua garrafinha de água bem geladinha, naquele sol escaldante. Nós estamos falando de uma terra árida. Nós estamos falando de um clima extremamente hostil. Nós estamos falando de privação, irmãos, eles não tinham comida, eles tinham um maná que o Senhor havia os abençoado, codornizes que ele havia mandado do céu. Mas não era como nós que aqui estamos, que ao abrir a nossa geladeira temos um universo de opções, ou quando nós ligamos o aplicativo do nosso celular e pedimos um delivery. Não era assim que funcionava. 38 anos acordando, observando aonde estava a coluna de nuvem. Se ela estivesse parada, qual seria a rotina daquele dia? Permanecer parado. Se ela andasse, andaríamos. Para onde? Não sei. E amanhã, como seria? A mesma coisa. E de noite? A coluna de fogo. Haviam dias que a coluna de fogo que se movia e o povo seguia. Porém, foram 38 anos. E aí eu te pergunto, aonde estava o sonho daqueles que estavam no deserto? Será que eles, como nós, não faziam planos como nós fazemos? Por exemplo, eu quero que os meus filhos estudem em uma boa escola. Eu quero que os meus filhos sejam pessoas maravilhosas. Eu quero dar determinado entretenimento para eles. Será que aqueles primeiros irmãos não tinham estes sonhos? Com certeza eles tinham, porém, 38 anos vivendo no deserto, seguindo sem saber o que seria deles, para um lugar que eles não sabiam quando eles chegariam. Josué tinha o seu primeiro obstáculo como o cansaço. Você já liderou alguém cansado? Você já liderou alguém desanimado? Irmãos, será que aqueles menininhos não perguntavam na saia da sua mãe: mãe, a gente não vai chegar não, mãe? Quem aqui já viajou com seus filhos? Não parece aquele burrinho do Shrek? A gente já chegou? A gente já chegou? Não é assim? Irmãos, 38 anos caminhando sem saber para onde eles estavam indo. A terra prometida, mas 38 anos a gente nunca vai chegar lá. Se você colocasse hoje no seu GPS aí um lugar que levaria 38 anos para você chegar, você repensaria esse roteiro? Provavelmente. O desânimo tomava conta do coração daquelas pessoas, irmãos. Este era um dos obstáculos. Será que Josué nós nunca chegaremos? Será que não vinham irmãos e perguntavam assim: viu, que líder que é você? Você não está seguindo aquilo que Deus mandou? A gente não chega nunca. E aí ele saía, outra pessoa perguntava, porque não era um grupo como aqui, 500 pessoas, mas era um grupo de aproximadamente 200 mil, ou outros comentaristas dizem até 1 milhão de pessoas. Imagina você liderar, conduzir todo esse povo, e crente nem reclama, né? Então imagina o que Josué teve que enfrentar com desânimo.
Será que aqueles irmãos não tinham medo? Óbvio que tinham. Se você se lembra, quando Moisés manda os espias, Josué é um deles, Caleb, seu companheiro, vai junto. E o que eles sondam na terra prometida? Tem gigantes. Eles são mais fortes do que nós. Nós nunca venceremos. Olha o tamanho daqueles inimigos. Isso sem falar, queridos, das condições daquela região. Se você olhar geograficamente, o Jordão não é um rio que você vai atravessar igual os rios que tem em torno aqui de Marlborough. Eram rios extremamente fundos, a ponto de ter momentos em que o Rio Jordão ele desce aproximadamente 40 metros de profundidade. O Rio Jordão fica entre vales, é uma região extremamente inóspita. Imagina que não eram só as pessoas saudáveis que atravessariam. Os irmãos que têm dificuldade nas suas pernas, os irmãos mais gordinhos, os irmãos mais fraquinhos, os irmãos mais experientes, aqueles que têm os seus filhos nos braços, todos esses deveriam avançar. O medo tomava conta do coração daqueles irmãos. Mas nós vemos que existe uma verdade que toma conta do coração de Josué pelo seu relacionamento com o próprio Deus. E aqui eu quero trazer a primeira lição dessa manhã. Irmãos, muitas vezes nós temos essa verdade tomando conta de nós. A verdade que não é tão verdade. E nesses momentos, quem vem até a nossa presença, de fato nos apresentando a verdade, é o próprio Deus. E por isso, nessa manhã, o Senhor não espera que você conduza a sua vida pautado no cansaço, no desânimo, no medo, porque a verdade de Deus manda para fora todas essas coisas. Josué, a partir do seu encontro com o Senhor, ele tem sobre si a verdade que move todo crente, filho de Deus. Quer ver qual era a verdade que tomava conta do coração de Josué? Disposição. Por quê? Passe esse Jordão, avance. Parece um discurso motivacional e coaching, não é? Queridos irmãos, a partir do momento que nós alinhamos a nossa vida à verdade de Deus, nós sempre entenderemos que o Senhor espera que nós avancemos diante de obstáculos. Em toda a narrativa bíblica, nós não vemos obstáculos sendo levantados para que nós sejamos consumidos. Mas pastor, a Bíblia que eu leio é diferente. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles 3 jovens que por não se prostrarem à estátua de Nabucodonosor, foram atirados numa fornalha pegando muito fogo. Quando eles estão lá dentro, o que Nabucodonosor ele olha e vê? Primeiro, eles não estão pegando fogo. As cordas foram desatadas. E existe um quarto elemento que tem a aparência do Filho de Deus. Eu fico imaginando quando esses 3 jovens estavam ali e eles viram ao seu próprio lado a imagem de Cristo, irmãos. E quando eles saíram da fornalha? A Bíblia não conta para nós o que aconteceu com eles. Nós não temos mais informações sobre esses 3 jovens. Mas eu tenho certeza que a oração deles, a partir daquela experiência, foi transformada. Por isso, Martinho Lutero, ele fala para nós que existem 3 maneiras de nós conhecermos a Deus: Bíblia, oração e sofrimento. Nas Escrituras, a dinâmica dos obstáculos, dos sofrimentos e das lutas sempre cooperam para que nós conheçamos verdadeiramente o próprio Deus. Pergunta para o seu coração: quando que você mais se tornou dependente de Deus? Era no momento de abundância ou do sofrimento? Jó, você lembra de Jó? O que aconteceu com ele? Tudo aquilo que ele tinha foi tomado das suas mãos, tudo sem exceção. E nós temos 2 personagens nessa história, não temos? Jó e a sua esposa. O que a esposa de Jó faz? Amaldiçoa o teu Deus e morre, e vai embora. Ela também perdeu os filhos, a riqueza e a saúde. E o que ela fez? Fugiu. E o que Jó fez? Permaneceu fiel a Deus, perguntando a Deus: Deus, por que isso está acontecendo? Mas no desfecho dessa história, o que Jó conclui? Senhor, antes eu o conhecia só, mas agora os meus olhos te veem. Querido irmão, qual é o obstáculo que você está enfrentando nessa manhã? O que tem tirado o seu sono?
Entenda que isso não é para que você seja destruído, para que o seu corpo seja arrebentado, para que a sua história acabe nesse momento, não, mas sobretudo para que você conheça verdadeiramente aquele que derramou sobre você o maior amor de todos. É por isso que nós estamos aqui, por isso nós podemos até erguer as nossas mãos e dizer: Senhor, obrigado pelo câncer. Obrigado pela doença, obrigado pelas lutas, obrigado por todos os obstáculos, Senhor, porque eles forjam a minha alma, eles forjam o meu coração, eles me lembram quem sou e eles podem ser até um instrumento para que eu esteja com o Senhor por toda a eternidade. Irmãos, quando nós cremos nesse Deus, os nossos obstáculos podem ser até gigantes, mas a disposição toma conta do nosso coração. Segundo, ânimo. Que Deus fala para Josué: o Senhor está conosco. Assim como eu fui com Moisés, eu serei. Essa é a dinâmica da história do povo de Israel. Quem era o Deus que se reunia com Adão e Eva lá no Éden? O próprio Deus. Quem era o Deus que sempre esteve presente, conduzindo o seu povo, guiando o seu povo? O próprio Deus. Se Deus foi com Moisés, se Deus está dizendo que assim como ele foi com Moisés, ele foi com Josué, quem é o Deus que é com você nessa manhã, queridos? O Deus Todo-Poderoso. Portanto, o que nos traz ânimo para viver nesses dias nublados, nesses dias de inverno, nesses dias de ansiedade, depressão, de doença, dor, crise, luta, o ânimo de que independentemente do que eu passe, o Senhor está conosco. Salmo de número 23, tenho certeza que você conhece de cor. O Senhor é o meu e nada. A melhor tradução desse salmo é a seguinte: quando o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Irmãos, essa é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Não é sobre o que passaremos, porque aqui ninguém sabe o que vai acontecer com ninguém. É sobre com quem nós passaremos. Não é sobre o tamanho do inimigo, mas é sobre o Deus que estará conosco. Deus está mostrando claramente para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E por último, ele fala para ele: Josué, coragem. Josué, Deus é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Irmãos, nosso Deus não se compara com nada. E eu, na minha subjetividade, às vezes eu me pergunto, existiriam caminhos mais simples para a nossa história, não existiriam? Deus poderia ter feito com que a nossa vida se tornasse mais fácil. Eu lembro que uma vez, logo que eu conheci a Jesus, nas primeiras semanas de igreja, um jovem chegou para mim e disse assim: Léo, se prepare, porque tua vida agora vai piorar muito. Eu falei: impossível, não tem como. Eu vim das drogas, da bebida, das festas, das mulheres. A minha vida agora que eu conheço a Jesus, eu não faço mais nada, vai piorar? Adivinha o que aconteceu? Não é estranho? Quando a gente está no mundo, a gente parece que está mais tranquilo. Quando você fala que você vai viver para Cristo, o que acontece? Pioram muito. Eu vou contar para você rapidamente uma história que aconteceu poucos dias depois da minha conversão. Eu fazia direito, estava no quarto ano da faculdade, e um professor extremamente difícil tinha elaborado uma das provas mais difíceis que ele tinha feito. Sabe aquele professor que todo mundo sabe que é o carrasco? Então, era esse professor. Esse professor, então, preparou a prova, dificílima, eu não ia bem nela, a prova valendo 10, você tinha que tirar 12, sabe? Já viveu isso? É desesperador, irmãos. Só que esse professor, mesmo ele sendo um ateu, ele falou assim: eu vou ajudar esse pessoal. Entregou a prova nas nossas mesas, e ele falou assim: prova individual, vocês podem consultar o Vademecum, o compilado de leis que os estudantes de direito usam, só isso, tá bom? Vocês podem usar apenas o Vademecum. E eu vou para minha casa. E foi embora. Deixou todo mundo fazendo a prova em grupo. Só que quem tinha se convertido uma semana antes? Aí eu pensei: Deus, por que o Senhor não me resgatou na outra semana? Mentira. Mas o que isso dizia a respeito a mim? Se eu colasse, eu estaria desonrando o meu Deus.
Se eu pedisse a opinião de alguém sobre aquelas questões, eu não estaria sendo um cristão. E aí, adivinha o que aconteceu? Todos da minha sala, 10, 10, 10, 10. Eu tinha que tirar 12, tirei 2. Não colei. Precisei fazer o outro ano de volta. Aquela matéria, nossa, foi muito difícil. No outro ano, esse mesmo professor ateu, ele foi aplicar uma prova tão difícil quanto. E ele falou a mesma coisa. Vocês podem consultar o vademecum de vocês. Só que ele foi passando carteira por carteira. Ele pegava o vademecum de todo mundo e chacoalhava. E caíam rios de cola de todo mundo. E ele chegou na minha mesa. Quando ele chegou na minha mesa, eu empurrei meu vademecum para ele verificar também. E ele disse assim, de você eu não preciso. E ele foi para o próximo. O único que ele não viu foi o meu. Naquele momento eu entendi que eu ter feito um ano mais de uma matéria que eu não gostava, não é nada perto do testemunho que eu pude dar para um professor que é ateu. Eu não sei como ele soube o que eu fiz, mas ele soube. E o meu Deus foi glorificado através da minha luta. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? O que é aquela coisa que quando você deita a sua cabeça no travesseiro, a sua cabeça fica desse tamanho, você não consegue dormir, as lágrimas vêm, porque você não sabe, Deus, o que o Senhor está preparando para mim? Por que eu, Senhor? Certa vez uma mulher muito ansiosa, ela foi num culto onde o Billy Graham estava pregando. E aquela mulher, ela tinha preparado todo o seu dia para garantir que ao terminar de pregar, ela teria um tempo para conversar com ele. E então o culto termina, Billy Graham desce, ela imediatamente o pega pelo braço e diz, pastor, a minha história é assim, 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 assim. Pastor, o que Deus está querendo com a minha vida? Por que eu estou tendo que passar por todas essas coisas? O Billy Graham respondeu a ela o seguinte, minha irmã, eu não sei o que Deus está preparando para a sua vida, mas uma coisa eu sei, eu li a última página da Bíblia e nela diz que tudo vai dar certo. E todas as coisas vão cooperar para a glória do Senhor e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Irmão, eu não sei quais são os seus obstáculos, mas eu sei quem é o Deus que você serve. Eu não sei quais são as suas dificuldades, qual é o seu desânimo, o seu medo, a sua falta de motivação, mas eu sei quem é o Deus que você está aqui nessa manhã buscando. É Ele que vai sustentar o teu braço, Ele é o que vai dar a provisão para a sua casa, Ele é aquele que vai permanecer, fazer com que seus filhos permaneçam nos caminhos do Senhor, e mesmo que não estejam, a palavra nos garante lá em João, que nenhum dos seus se perderá. Por isso, descanse que o Pai de todos nós está cuidando de tudo, e no final, tudo vai dar certo. Calme o seu coração. Você querendo um Deus que é conhecido como Deus Emanuel, o Deus conosco. Segundo lugar, queridos, nós vemos, esse texto nos mostra um instrumento para o sucesso. E deixa eu deixar bem claro que sucesso não é dinheiro, sucesso não é o reconhecimento humano, sucesso não é poder. Essas três coisas foram oferecidas por Satanás a Jesus no deserto durante a tentação. Nós não queremos o sucesso de Satanás, nós queremos o sucesso bíblico, o sucesso do Senhor. Francis Chan, no seu livro Louco Amor, ele tem uma frase onde ele diz assim, que fracasso não é você não ser bem-sucedido, mas é você ser bem-sucedido em algo que não importa. Por isso, o Senhor é o mais interessado no seu sucesso. O Senhor espera que você seja a pessoa mais bem-sucedida nesse mundo. Não é à toa que ele escreve para nós assim, tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, da lei, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, a fórmula para o sucesso é seguir a palavra de Deus. Ou seja, esse instrumento que você está portando nas suas mãos nesse momento é o segredo para o sucesso. Não vem de um coaching que está nos apresentando cases de sucesso. Se você quer ser bem-sucedido, a palavra de Deus é a resposta. Josué é aqui apresentado a lei que Deus havia dado a Moisés, e fala para eles claramente, Josué, segue a lei que Moisés te ensinou.
Querido irmão, a lei é central no relacionamento do povo de Deus com Deus. Não é à toa que desde a criação, Deus dá instruções para o seu povo. Não é assim? Adão e Eva, vocês podem usufruir de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é o quê? Uma lei. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus pressupõe obediência. Logo, a credencial para que você possa levantar as suas mãos e dizer, eu sou crente, é o fato de você ser obediente a Deus. Se você não obedece a Deus, provavelmente você tem alguma disfunção aí. Por isso, ajuste a sua vida. A palavra de Deus nos fala que o instrumento para esse sucesso é seguir a palavra de Deus. Perceba, ele fala, medita nele dia e noite. Não é a ideia que você tenha um horário de manhã e um horário à noite. A ideia é que a palavra de Deus seja aquilo que vai regular o seu dia a dia, hora a hora, momento a momento. As suas escolhas, as suas decisões. A ideia do Senhor é que a lei, ela seja colocada de tal modo nas nossas mentes, no nosso coração, que nós, a todo instante, a tenhamos como um manual da nossa vida. Por exemplo, com quem eu vou me casar? Por exemplo, como eu irei criar meus filhos? Por exemplo, como terá de ser o meu trabalho? Todas essas respostas estão na palavra de Deus. Por isso, para nós, ela é esse grande manual. A maneira como Deus espera que nós vivamos. A lei do Senhor também tem o papel de apresentar e revelar a nós o nosso pecado. Por exemplo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós reconhecemos o nosso pecado. Por isso, nós dizemos que a palavra ela tem 3 funções. Primeiro, apontar o nosso pecado. Como isso funciona? Para as mulheres isso vai ficar mais fácil. Mas quando vocês vão colocar massa corrida para ir num casamento, sabe? Tampar todas as imperfeições. A maquiadora não tem um espelho que você consegue ver quase dentro do seu corpo? Não é? E aí você vai escondendo todas as imperfeições. Sabe esse espelho poderoso? É a palavra de Deus. Porque esse espelho para nós, ele é o próprio Cristo. Um Deus que é santo, santo, santo. Logo, o padrão de santidade não está em nós, mas no Deus que nós conhecemos. Então, primeiro lugar, apontar o nosso erro. Segundo lugar, é entender que Deus é santo, santo, santo. E em terceiro lugar, nós entendermos que nós precisamos de salvação. Nós conseguimos cumprir a lei? Por mais que nós sejamos obedientes, nós não cumprimos. Jesus mostra isso claramente lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. O que ele fala? A lei fala para você que se você adulterar, você pecou. Mas eu digo para vocês, se você olhar para alguém com um olhar impuro, você já adulterou. Pastor, estou tranquilo nessa, mas dessa aqui você não escapa, quer ver? A lei fala que se você matar o seu irmão, você pecou. Mas eu digo para vocês, que vocês só tiverem ódio por alguém, você já a matou em seu coração. Quem é que se livra dessa? Ai, pastor, não consigo. Não dá, né? O pessoal fecha a gente no trânsito na hora. Você fala assim, Deus abençoe, meu irmão. É isso que você fala? Miserável, incircunciso, filisteu. Ah, pastor, porque eu sou crente, não pode falar palavrão, né? Mas o nosso coração é pecador, querido. Por isso, a palavra de Deus, ela é central na nossa vida. E aqui, então, Deus fala para Josué, Josué, você precisa seguir a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite, e você será bem sucedido. Josué levou isso à risca, e ele cumpriu exatamente aquilo que Deus havia falado para ele fazer. Josué, para nós, ele é um grande líder, alguém que conseguiu conduzir um povo para a entrada da terra prometida. E nós percebemos que o que norteou ele para cumprir exatamente aquilo que o Senhor esperava dele, era a lei do Senhor. Por isso, irmãos, numa geração em que todos querem dizer para você o que você precisa fazer, nós precisamos repousar, porque o Senhor já nos apontou na sua palavra a instrumentalidade de como nós precisamos viver nesse mundo. Amém? Por isso, medita na lei do Senhor. Ela é um instrumento para o sucesso. Por último, o poder que nos dá a vitória. Versículos 5 e 6. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque
tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Queridos, Deus, ele mostra de uma maneira graciosa a promessa que ele tinha para a vida de Josué. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém. Isso, queridos, nos mostra como o nosso Deus é o Deus que é conosco. A palavra de Deus nos mostra que Josué, ele venceu inúmeras batalhas. Ele não escapou nenhuma delas. A palavra de Deus nos mostra que Josué teve que lidar várias e várias vezes com o sofrimento. E por isso, aqui nós vamos lembrados que Deus é o Deus que era com Moisés, é com Josué. E por isso, várias e várias e várias vezes, Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Queridos, nós não somos ausentes de problemas. A nossa vida, ela sempre terá problemas. Desde os mais pequenininhos aos mais avançados em idades, nós sempre estaremos enfrentando problemas, sempre, sem exceção. Hoje em dia, existem teologias que dizem que se você está sofrendo, é porque você está em pecado. Existe algum pecado oculto, existe, talvez, o amor de Deus por você não é tão verdadeiro, talvez Deus não te ame tanto assim. Será que essas narrativas são verdadeiras? Deixa eu fazer um exercício com você. Se o parâmetro de Deus para nos mostrar que Ele nos ama é o fato de nós não sofrermos, será que Deus ama Jesus Cristo? Se o parâmetro de Deus provar o amor que Ele tem por nós é o fato de nós não sofrermos, será que Deus amava Estevão? Será que Deus amava Paulo, decapitado por Nero? Estevão apedrejado até a morte, Jesus Cristo pregado naquela cruz, Sadraque, Mesaque e Abdenego sendo jogados numa fornalha? Eu defendo o contrário, queridos. Se você está sofrendo, é porque o Senhor deseja que você possa provar dessa mesma promessa. São nesses momentos que o Senhor vai nos visitar. São nesses momentos que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas. São nesses momentos que a nossa história vai servir como um testemunho para que mais e mais pessoas possam conhecer ao nosso Senhor. Por que o Senhor revelou a nós essa história? Para que nós conheçamos o seu poder. O poder que nos dá a vitória. E que vitória é essa? Não é as vitórias que Satanás propõe a Jesus lá no deserto, mas é a vitória de Cristo Jesus sendo glorificado através da minha vida. Irmãos, é para isso que nós estamos aqui nesse mundo. Jesus não veio a este lugar para encher os seus bolsos de dinheiro. Jesus não veio a este lugar para que você seja, dentre os homens, o mais conhecido, mais aplaudido, mais relevante. Jesus veio a este mundo para te salvar, para que você entenda e reconheça que a salvação está somente nele, não vem de nós. Ele cumpriu cabalmente toda a sua promessa, e esse poder de Cristo Jesus hoje repousa sobre mim e você, de modo que nada mais poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Não existem nada, nem algemas, cordas, correntes que possam nos aprisionar do maior amor de todos. Não existe o pecado que possa ser o Senhor da nossa vida. Irmãos, nós já fomos libertos por Senhor Jesus Cristo, e esse poder está sobre você nessa manhã. Esse poder te capacita a você enfrentar todos esses obstáculos, todas essas lutas, porque esse poder não vem de nós, é a promessa do Senhor que se cumpre através de cada um de nós. Portanto, lembre-se de Paulo, quando ele ora a Cristo Jesus, dizendo: Senhor, tira das minhas mãos este espinho. O que o Senhor responde para ele? A minha graça te basta. 3 vezes. Depois ele reconhece dizendo: Senhor, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando sou fraco, é então que sou forte. Sabe quando você não tem mais forças? É nessa hora que o Senhor vai te pegar no colo e vai te conduzir e vai te fortalecer. E é nesse momento que você vai desfrutar
dessa vitória. Para de acreditar que você é o Senhor da tua vida. Para de acreditar que você tem a força para continuar. A resposta não está em você. A resposta está em aquilo que Cristo fez por você. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre a minha história, é sobre Ele. Cristo Jesus é aquele que nos é apresentado lá no Novo Testamento, no grego, como Yeshua. Já ouviu falar disso? Yeshua. No Antigo Testamento, lá no hebraico, o nome deste servo de Moisés não era Josué, era Oséias. E Deus muda o seu nome. Oséias significa salvação. Josué significa Deus salva. O hebraico é um alfabeto consonantal. E as 3 letras que formam a palavra Joshua no Novo Testamento, transliterado para o grego, é Yeshua. Josué é a promessa que todo o povo de Israel do Antigo Testamento tinha da salvação que Deus daria ao seu povo. Portanto, lá no Antigo Testamento, sabe qual que era o nome mais comum de toda a casa de um israelita? No Brasil, talvez seja João, Maria, né? No Antigo Testamento era Josué, Joshua, Deus salva. E sabe por que ele dava esse nome? Por conta da promessa. Porque todo israelita tinha o sonho de que de dentro da sua casa nascesse aquele que viria a ser o Messias, o Yeshua. Logo, queridos, essa história não é sobre Joshua, essa história é sobre Yeshua, sobre o Deus que muda o nosso nome. Agora nós não somos mais Carlos, agora nós não somos mais Clarice, Jaqueline, nós não somos mais Rodrigos, agora nós somos Jesus Cristo. Onde quer que nós estejamos, não é sobre a minha história, é sobre Jesus. Jesus é aquele que é o nome sobre todo nome. E Jesus é aquele que nos justificou. Sabe o que significa isso? Nos tornou justos diante de Deus. Por isso, quando Deus lá dos céus olha para nós, Ele não vê nós aqui. Ele vê a justiça de Jesus Cristo, que foi suficiente para que eu e você hoje possamos ter a certeza que o Espírito Santo de Deus habita aqui, me tornando alguém com o caráter de Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas agora Cristo vive em mim. Eu quero terminar essa mensagem, convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente, mas eu quero te fazer a seguinte pergunta: quem é o Joshua dentro da sua casa? Quem é aquele que reconhece que apenas Deus salva dentro da sua casa, dentro do seu trabalho? Quem é aquele que pode apontar diante de todos os obstáculos o poder que dá a vitória? Irmão, o problema, a crise, o obstáculo não está acontecendo na sua vida por acaso. É um instrumento que Deus está utilizando através da sua palavra, para que você possa desfrutar do maior poder de todos. Você é chamado para viver essa vida, uma vida que vai testemunhar do maior amor e poder de todos, e que no nome de Jesus, Ele seja aquele que hoje vai te fortalecer, vai mandar fora o desânimo, vai mandar fora o medo, vai mandar fora a tristeza, e vai encher o seu coração da confiança. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor tem para mim, mas uma coisa eu quero viver, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu não sei se eu consigo, mas eu me lembro que o Senhor está comigo logo. Pode ser um Jordão que eu tenha que atravessar. Se o Senhor estiver comigo, uma certeza eu tenho, eu vencerei, no nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar com você e por você. Santo Deus, amado Pai, nós estamos aqui diante de Ti, e nós entregamos as nossas vidas nas Suas mãos. Pai, o Senhor conhece a nossa história. Pai, o Senhor sabe de fato quem nós somos. O Senhor conhece, Pai, isso que está agora na nossa mente, Senhor. O Senhor sabe, Pai, toda a nossa ansiedade.
O Senhor sabe como nós temos lutado com a depressão. O Senhor sabe como nós temos lutado, Pai, com tanta notícia ruim, o medo, a incerteza, o que será do futuro. Senhor, mas eu peço que hoje, no nome de Jesus, tira essa mentira das nossas mentes e coloca a Tua verdade em nós. Manda embora a ansiedade, Senhor. Troca ela pela esperança. Nós sabemos, Pai, qual é o final dessa história. Nós sabemos, Pai, com quem nós passaremos por toda a eternidade. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos ama. Por isso, Pai, tem muitos aqui que hoje se veem numa situação muito difícil, Senhor, muito. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus que nunca vai nos deixar sozinho. Nós cremos que o Senhor está cuidando de nós ainda hoje. E assim será para todo sempre. Por isso, Pai, tira embora o medo. Coloca mais fé, Senhor. Tira fora o desânimo e coloca o ânimo para que nós estejamos sempre vivendo dia após dia, ansiosos para ver a Tua obra completa na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, queridos. Tudo